Olá, meu aluno, minha aluna. Nesta aula, nós veremos como calcular a massa de um arame. Quando eu falo arame, eu estou imaginando uma linha bastante fina. A densidade de uma linha é massa sobre comprimento. Densidade, massa sobre comprimento, quando estou falando de uma linha. Só que eu vou pegar um arame que é complicado. A densidade em cada ponto pode variar. Então, pode ser mais denso aqui, menos denso aqui. Mas a minha pergunta é, qual é a massa de todo o arame? Para fazer isso, eu faço o seguinte. Eu considero vários pontos sobre o arame e olho em específico para um arco. Eu vou calcular a massa deste arquinho aqui. Massa é densidade vezes comprimento. Massa é densidade vezes comprimento. A massa desta região aqui, deste arquinho, será calculada assim. Eu escolho um ponto qualquer aqui e calculo a densidade naquele ponto. E multiplico pelo comprimento do arco. Então, a massa deste arco é mais ou menos a densidade em um ponto multiplicada pelo comprimento do arco. A massa do arame todo vai seguir essa ideia. Só que agora eu vou somar todas as pequenas massas. Eu somo a massa desse, a massa desse, a massa desse, a massa desse. Somo todas essas massinhas, eu tenho mais ou menos a massa total. Quando eu fizer o limite, quando o n tende a infinito, dessas somas, eu terei a massa total. Esse limite será feito de tal maneira que todos esses comprimentos de arco tendem a zero. Então eu vou encher de pontos de maneira que os comprimentos dos arcos todos tendem a zero. O limite desta soma é a integral da função densidade ds. Isso é uma integral de linha, ela é calculada sobre a curva C. Então aqui está. Como é que se calcula a massa de um arame? Eu pego a função densidade, que é uma função escalar, e faço a sua integral de linha sobre a curva que dá o formato do arame, a integral em ds. Estamos no assunto integral de linha de função escalar em ds, que nós já vimos. Para calcular isso, eu pego a parametrização que dá a curva, a r de t, e é a função aplicada na parametrização vezes o módulo do vetor r', o módulo do vetor velocidade. Aqui é em ds, aqui é em dt, o t de A até B, de A até B. Vamos a um exemplo. Qual a massa do arame neste formato com esta densidade? Como é que eu faço? Eu preciso da parametrização. Isso aqui é um arco de circunferência de raio 5. Né? O 25 é o raio ao quadrado. Então aqui está o meu arame, que é um arco de círculo. Como é que se parametriza círculo? Raio cosseno, raio seno. O meu tempo vai só de 0 até π. Eu preciso do vetor que dá a parametrização, que é este daqui. Eu preciso da sua derivada. Derivada do cosseno, menos seno. Derivada do seno, cosseno. O 5 multiplicando ficou parado. Eu preciso do módulo desse vetor. O módulo do vetor velocidade é a raiz quadrada deste ao quadrado mais este ao quadrado. Menos 5 ao quadrado e 5 ao quadrado é 25, que eu coloco em evidência. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Identidade trigonométrica. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Ficou só a raiz quadrada do 25, que é 5. Esse 5 é o módulo do vetor velocidade. Eu quero calcular a massa do arame. A massa é a integral calculada sobre a curva C
da função densidade ds. Aqui está a função densidade, só que eu tenho que aplicá-la na parametrização. Aqui apareceu o y, x, y. No lugar deste y, eu vou colocar 5 seno de t. Aqui está, ó, a densidade aplicada na parametrização, e aqui está o módulo do vetor velocidade. A densidade aplicada na parametrização vezes o módulo do vetor velocidade. Estou aqui, agora é em dt, de 0 até π. 5 vezes 15, 75. A integral de 75, 75 t's. 5 vezes 5, 25. A integral do seno é o menos cosseno, só que já tenho menos aqui. Vai ficar mais 25 cosseno, de 0 a π. Substituo em cima, menos, substituo embaixo. 75 πs, cosseno de π é menos 1. Cosseno de 0 é 1, só que tenho menos aqui. Menos 25, menos 25, menos 50. Esta é a massa daquele arame. Aqui eu peguei um arame que está no plano. Mas, se fosse um arame que estivesse aqui, ó, no espaço, eu faria da mesma maneira. Então, agora nós temos também uma interpretação para o que é a integral de linha de uma função escalar, sendo que essa função também pode depender de x, de y e de z. Aqui está a densidade em cada ponto. Se eu fizer essa integral aqui, eu calculo a massa do arame. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal e é isso daí.